Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de eletrônica aplicada para engenharia de computação. E na aula de hoje a gente continua falando sobre os elementos de um sistema de amplificação transistorado. E hoje especificamente a gente vai conversar sobre o seguidor de emissor. E quando a gente conversa sobre seguidor de emissor, a gente tipicamente está focado no último estágio da amplificação da tensão, tá? Nesse estágio, algumas características elas são notáveis. A primeira delas é que a tensão foi amplificada, tá? Conforme previsto. E quanto mais estágios eu tive, maior foi o ganho que eu dei para a minha tensão de entrada. E é chegado o momento em que eu preciso conectar a carga, o elemento que vai consumir esse meu sinal amplificado. E tipicamente, ou pelo menos em diversas aplicações na eletrônica, essa carga ela tem uma impedância baixa, tá? E aí o que acontece é que a interação dessa tensão amplificada da saída desse meu último estágio com algo com uma impedância baixa, com uma resistência baixa, vai solicitar uma corrente alta. E o sistema ele precisa estar preparado para isso. Do contrário, você vai ter uma perda de ganho, tá? Por exemplo, para ilustrar, aqui o slide cita que no rádio AM típico, a impedância do último estágio é tipicamente de 3,2 ohm na saída, tá? Que é um pequeno alto-falante que a gente está conectando ao nosso último estágio. E quando a gente está nessa situação, o que acontece, como a gente já comentou aqui, é que eu muito provavelmente vou ter uma diminuição no meu ganho de tensão nesse estágio. Por quê? Bom, uma das coisas é que o ganho de tensão ele pode ser determinado pela relação que existe entre a resistência, para o sinal CA no coletor e a resistência no emissor, tá? E aí a resistência para o sinal CA no coletor, ela é ditada pelo paralelo, então, que vai ser formado entre o meu resistor do coletor que eu utilizei para polarização e o resistor que eu estou utilizando para carga, certo? Ou a impedância da carga. E aí o resultado disso é que quando eu calcular qual é a resistência equivalente desse paralelo, eu vou ter uma resistência baixa. E isso vai influenciar no meu ganho. O meu ganho vai reduzir por causa disso, tá? E quando eu estou nessa situação, quando o ganho de tensão cai a um valor muito baixo, eu digo que eu estou tendo uma sobrecarga daquele estágio, certo? E como a gente já comentou, a causa disso, tipicamente, é a resistência de carga muito menor do que a resistência do coletor que eu tenho no coletor e que eu utilizei para polarização daquele transistor. Então, fica a questão, como é que a gente evita esse problema? E uma alternativa para isso é, então, a gente empregar esse elemento que a gente chama de seguidor de emissor, que vai funcionar como mais um estágio, tá? E sendo que dessa vez não é um estágio emissor comum, é um estágio, é um amplificador CC. Um CC que não significa corrente contínua, tá? Significa coletor comum. Então é uma outra forma de polarização, de configuração do transistor que a gente já mencionou em aulas anteriores. Então, qual é a ideia? Eu acoplar esse seguidor de emissor entre o último estágio, o amplificador emissor comum, e a minha carga. E esse seguidor de emissor, ele possui uma impedância de entrada muito alta, e isso é uma característica que vai nos ajudar bastante, porque no lugar da carga estar conectada na saída do último estágio,
Agora eu estou conectando o seguidor de emissor, cuja impedância de entrada é alta. Então, eu estou substituindo algo que tem uma impedância baixa, no último estágio emissor comum, por algo que tem uma impedância de entrada alta. E isso deve solucionar o nosso problema da sobrecarga. Tá? Então, a ideia geral é essa. E aí vamos apresentar aqui um exemplo típico do seguidor de emissor. E aqui eu vou fazer sumir a imagem da minha câmera por um tempo, porque para evitar que a imagem do slide seja cortada aí no vídeo. Tá? Quais são as principais diferenças que a gente pode observar aqui? Bom, a primeira delas é que a minha carga ela está conectada no emissor e não no coletor. Tá? A outra coisa que a gente consegue perceber é que eu não tenho um resistor aqui no meu coletor. Então, a tensão CC está conectada direto no coletor. E se a gente for pensar aqui na análise CA desse circuito, já que eu tenho uma fonte CA e uma fonte CC, então esses dois sinais eles estão se sobrepondo. Então, na análise CA, uma das regrinhas que a gente falou é a gente zera as fontes CC. E aí, quando isso acontece, a gente consegue perceber mais facilmente que o sinal CA ele está aterrado no coletor. Tá? Ele está funcionando como um curto para o terra, ok? Então, essa é a primeira observação, tá certo? Que o coletor está no terra para CA e que eu tenho uma tensão CA no emissor. Voltando aqui, eu observo que eu não tenho aquele curto para CA no emissor que eu tive, por exemplo, em estágios emissor comum. Aqui, o sinal CA ele vai enxergar esse resistor do emissor e o resistor da carga. O que não vai acontecer aqui é a componente CC enxergar esse resistor da carga. É isso aqui que o nosso capacitor de acoplamento ele está fazendo. Ele está então bloqueando o sinal CC para essa carga aqui, certo? Então, eu vou ter uma tensão CA no emissor. E essa tensão pode ser calculada considerando, tá, a corrente no emissor e interagindo com essa resistência equivalente no meu emissor, que é o paralelo entre a resistência desse resistor aqui com a resistência da carga. E se a gente fizer essas contas, a gente vai descobrir que essa resistência equivalente é de 3 kΩ, tá? E aí, claro, quando a corrente CA passa por essa resistência equivalente de 3 kΩ, então eu vou perceber essa tensão CA no emissor, tá? E aí o meu capacitor de acoplamento ele está fazendo com que essa tensão ela seja acoplada na minha carga, tá? O emissor, como a gente falou, ele não é um terra para CA, então eu vou ter uma tensão aparecendo, uma tensão CA aparecendo no emissor. E essa tensão ela vai ser determinada por essa relação aqui, certo? A tensão de entrada ela vai ser igual à tensão no diodo base emissor mais a tensão de saída. Então, o que ocorre é que o que a gente vai observar no emissor e o que a gente está acoplando na carga vai ser uma tensão que segue a tensão que está na minha entrada. Agora eu não tenho, por exemplo, aquela inversão de fase, tá? A fase é a mesma. A amplitude a gente vai descobrir que é praticamente a mesma. Então é por esse motivo que eu digo que esse componente se chama seguidor de emissor. Vem dessa característica de que o sinal do emissor acompanha o meu sinal de entrada na base, ok? A tensão total no emissor, como a gente já falou, é uma sobreposição dessas componentes CC e CA. Agora, o capacitor de acoplamento ele vai deixar apenas com que o sinal CA puro alcance aqui o meu resistor da carga.
certo? Eu tenho esse capacitor de acoplamento aqui no emissor fazendo o bloqueio da componente contínua, tá? Como a gente já tinha comentado. Então, vamos começar a entender com maior profundidade esse circuito que a gente tem na nossa frente, tá? Aqui, todos os capacitores eu vou considerar um curto para CA, certo? Se eu estiver querendo derivar o modelo CA disso aqui, ok? Então, quando eu considero que os capacitores de acoplamento são curtos para CA, eu enxergo que R1 e R2 estão em paralelo para o sinal CA. O sinal CA enxerga esses dois resistores aqui em paralelo. E aí, como a minha tensão é de 10 volts e essas resistências aqui são iguais, então esse é o meu divisor de tensão fácil de calcular, né? Porque fica fácil eu perceber que eu estou tendo um paralelo aqui de 5 kΩ, certo? A metade. E os resistores do emissor e da carga também vão estar em paralelo, considerando que no lugar desse capacitor de acoplamento aqui, eu vou considerar que é um curto para CA, é um fio essencialmente. Então, a resistência equivalente aqui vai ser de 3 kΩ, certo? E aí, a minha tensão, se aqui é 10 volts, tá? E eu estou utilizando esses resistores iguais no meu divisor de tensão, então eu sei que é a metade dessa tensão da fonte que vai chegar aqui na minha base, são 5 volts. E aí, descontados os 0,7 volts do diodo base emissor, então eu vou ter que a tensão, né, no emissor, ela vai chegar aqui em 4,3 volts, tá? E aí o meu modelo, ele vai ficar assim, certo? Se eu empregar aqui aquele modelo T do transistor, certo? Ok. Aí tem alguns elementos que a gente já se acostumou a calcular em se tratando de estágios de amplificação, que é interessante a gente entender como é que a gente pode calcular aqui. Um deles é a impedância de entrada da base, tá? E isso é importante, tá? Justamente porque essa é uma das maiores vantagens do seguidor de emissor. Ele tem uma impedância de entrada alta. Então, como é que a gente calcula essa impedância de entrada? Então, a gente parte aqui de que essa impedância de entrada, ela pode ser calculada como uma relação entre a tensão na base pela corrente da base, certo? E aí, se eu emprego o modelo T, então eu vou enxergar o meu circuito dessa forma aqui, certo? O transistor, ele atua como uma fonte de corrente, e aqui eu vou ver aparecer uma resistência interna aqui do diodo base emissor e a resistência externa equivalente que eu vou encontrar no meu emissor. Então, com isso, a gente calcula, tá certo, a corrente CA no emissor como sendo a relação entre essa tensão que aparece na base, que ela vai aparecer no emissor, tá? Pelo menos a tensão CA, e essas resistências aqui em série do lado do emissor, tá? E aí, trabalhando um pouquinho nessa fórmula, a gente consegue chegar que a tensão da base, ela é igual a isso aqui, certo? Então, quando o sinal CA flui através da resistência CA do emissor, ela vai produzir uma tensão CA que pode ser calculada por essa relação aqui, certo? Isso aqui é particularmente verdade, né, quando essa minha resistência interna, ela é muito menor do que a minha resistência externa, e aí em diversas situações eu posso excluir essa resistência interna sem maiores prejuízos, tá? Agora, o modelo 2, né, o modelo Pi, lá que o nosso autor do livro fala, a vantagem dele aqui nesse contexto é que ele vai evidenciar essa impedância de entrada em função do ganho. Então, vamos assumir aqui que o ganho de corrente CA do meu transistor, ele é 100,
certo? Então, de novo, eu estou aqui trabalhando que essa impedância de entrada da base é essa relação entre a tensão CA da base pela corrente, dividido pela corrente CA na base. Então, eu posso reescrever isso dessa forma aqui que a gente já discutiu, né, nos slides anteriores. Sendo que aqui, essa relação entre a corrente no emissor e a corrente na base, considerando que a corrente no emissor ela é aproximadamente igual à corrente do coletor, isso aqui pode ser aproximado como o beta CA. Então, a partir daqui eu posso substituir esse corrente no emissor dividido pela corrente na base pelo beta, e aí eu calculo a impedância de entrada na base, tá? Em um seguidor de emissor, multiplicando esse beta pela soma da resistência equivalente CA no emissor com a resistência CA interna lá do transistor, né, relativa ao diodo base emissor, ok? E aí, com a impedância de entrada da base, a gente calcula a impedância de entrada do estágio da mesma forma que a gente calculava nos estágios de emissor comum. Porque nesse circuito que a gente está considerando, a minha fonte ela vai enxergar esses resistores aqui do meu divisor de tensão em paralelo com a impedância de entrada da base. Então, a impedância de entrada de estágio vai ser R1 paralelo com R2 paralelo com a impedância de entrada da base. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Tá? Determine a impedância da base e a impedância de entrada do estágio para um ganho de 200 nesse circuito. Ok. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular essa resistência interna, tá? Por quê? Porque isso vai influenciar no cálculo da impedância de entrada da base. Isso é algo que a gente começa a calcular a partir da análise da componente CC. Então, vamos considerar aqui que a tensão que está chegando, a tensão CC na base é 5 volts. Isso é fácil de enxergar porque esses dois resistores eles estão em série, eles têm valores iguais, eles formam um divisor de tensão, então facilmente eu concluo que é a metade do valor da minha fonte que vai chegar aqui na minha base. O que significa que o que vai chegar aqui em termos de tensão CC no emissor é 4,3, porque eu vou ter que descontar o 0,7 volt referente ao diodo base emissor, tá? E aqui, então, esse 4,3 volts dividido pela... Bom, olha só que providencial, né? 4,3 kΩ aqui na resistência do meu emissor. E aqui eu só estou considerando esse resistor porque esse capacitor bloqueia o sinal CC para a carga. Então, o sinal CC não enxerga esse resistor aqui da carga. Então, eu vou ter que a minha corrente no emissor é de 1 mA. E essa corrente CC é o que eu utilizo para calcular essa minha resistência interna para CA aqui, que é aquela fórmula prática, tá? Que a gente já viu, que vai ser 25 mV dividido pela corrente CC no emissor, e aqui eu descubro que então essa resistência interna, no caso desse circuito, é 25 Ω. Legal. O que é que eu faço agora? Bom, agora eu preciso calcular qual é a resistência equivalente do lado do emissor. Tá? Por quê? Porque para cálculo da impedância de entrada da base, como a gente está vendo aqui nos slides, eu vou precisar multiplicar o meu beta por essa soma dessas duas resistências CA que aparecem no emissor. Então, o equivalente aqui, aí sim, o meu sinal CA, esse enxerga os dois resistores conectados no emissor em paralelo. Então, eu vou precisar calcular essa resistência equivalente aqui, e o meu cálculo diz que isso é aproximadamente aí 3 kΩ. Tá? Então, agora eu tenho tudo, né, que eu preciso para calcular essa impedância de entrada da base. Eu vou somar esses 3 kΩ com 25 Ω. Nota que o 25 Ω aqui está exercendo pouca influência.
tá? E vou multiplicar isso pelo ganho. Se o ganho for de 200, então eu tenho uma impedância de entrada da base de 605 kΩ, tá? E isso é uma das coisas que a gente já adiantou, que é a impedância de entrada da base de um seguidor de emissor é alta, certo? E é essa característica que a gente realmente quer. Se eu calcular a impedância de entrada do estágio, então eu vou perceber que vai ser o paralelo de R1 com R2 com a impedância de entrada da base. Mas a impedância de entrada da base aqui é tão alta, certo? Que ela não vai influenciar muito aqui na minha impedância de entrada do estágio. Se eu considerasse somente o paralelo de R1 com R2, então eu ia descobrir que a minha impedância de entrada do estágio seria 5 kΩ, tá? É a metade dessa resistência aqui. Então, quando eu coloquei a impedância de entrada da base muito alta, eu alterei pouca coisa, tá? Agora eu cheguei em 4,96 kΩ, certo? Então, dependendo aí do rigor que você precisa para o seu cálculo, simplesmente desconsiderar a impedância de entrada da base para o cálculo da impedância de entrada do estágio pode ser viável, certo? Não vai comprometer significativamente, pelo menos considerando uma aproximação que não... para um sistema que não seja tão sensível a pequenas alterações aí de seus valores, essa é uma aproximação válida, tá? Legal, vamos continuar aqui. Como é que a gente calcula então o nosso ganho de tensão, tá? Aí a gente vai utilizar a mesma regra que a gente utilizou para o amplificador de emissor comum, tá? Que é a impedância de entrada do estágio dividido pela soma da resistência interna do gerador com a impedância de entrada do estágio, tudo isso multiplicado pela tensão da fonte, certo? E aí, com isso a gente vai descobrir qual é a tensão CA que está chegando na base do meu transistor, tá? E aí, fazendo as contas, a gente vai ver que o resultado disso aí é 0,89 volt que está chegando lá na minha base, certo? Considerando aqui essa fonte de 1 volt, tá? Para CA, eu estou vendo que 0,89 volt está chegando na minha base. Legal. Daí, a corrente CA na base, tá? Pode ser determinada pela divisão entre a tensão CA que está chegando na base pela resistência, né, da base, pela impedância de entrada da base. E aí, fazendo essa divisão, eu vou encontrar que a corrente na base é de 1,47 microampere, tá? Considerando um ganho de 200, então, e considerando ainda aquela relação de que a corrente no emissor é aproximadamente igual à corrente do coletor, eu vou ter que a corrente do emissor pode ser calculada pelo ganho multiplicado por essa corrente na base, que seria então uma corrente de 0,294 miliampere, certo? E aí essa corrente interagindo, fluindo pelo resistor CA, né? E aí quando eu falo resistor CA, eu estou me referindo à resistência equivalente. Então eu vou ter uma tensão CA no emissor, que é calculada pelo produto dessa corrente de 0,294 mA pela resistência equivalente no emissor de 3 kΩ, o que me dá uma tensão de 0,882 volt. O que é interessante, certo? Aqui então eu estou só mostrando, né, outra forma de eu calcular isso aqui, tá? Eu vou chegar no mesmo resultado, e esse cálculo é uma aplicação mais direta do modelo T. Agora, olha só, se eu for calcular o meu ganho de tensão, eu vou ver que a minha tensão de saída foi 0,882 e a minha tensão de entrada calculada foi 0,89, o que me dá um ganho de 0,99, certo? Ou seja, eu até tive uma pequena perda na minha amplitude, mas
O que ocorre é que a minha tensão na saída foi praticamente igual à minha tensão na entrada, certo? Então, isso realmente é o normal para esse componente. É assim que realmente eu quero que ele funcione. Eu quero que ele pegue a tensão na entrada e, sem maiores alterações, jogue essa tensão na saída, com a vantagem de que a entrada tem uma alta impedância, então isso não vai sobrecarregar o meu último estágio emissor comum. Ok? Como é que a gente consegue projetar, manipular esse ganho de tensão? Tá? Uma forma simples da gente fazer isso é realizar algumas medições, tá certo? Lembrando que essa tensão de saída aqui pode ser calculada dessa forma e a tensão de entrada pode ser calculada dessa outra forma aqui. Tudo isso a gente já discutiu na aula de hoje. Agora vamos trabalhar um pouco essa fórmula do ganho, tá certo? De tensão. Eu estou multiplicando a corrente do emissor aqui no meu numerador e no meu denominador, então eu posso cancelar esses fatores aqui, tá? E aí eu consigo calcular o meu ganho de tensão simplesmente fazendo RE, a resistência equivalente CA no emissor, pela soma entre essa resistência equivalente com a resistência interna do transistor para CA, tá? Agora, normalmente essa resistência interna é muito menor do que essa resistência equivalente calculada. E é por esse motivo que, se eu desprezar esse RE', então eu vou ter que o ganho vai ser praticamente 1, certo? Claro, dado que eu realmente vou respeitar isso aqui, o RE, tá? A resistência equivalente para o sinal CA do emissor, ela tem que ser muito maior do que a resistência interna do transistor, certo? Então, para eu conseguir esse efeito, é importante que a carga em paralelo com o resistor do emissor seja muito maior do que RE', tá? Que é essa resistência interna. Ok? Legal. Então vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Nesse circuito, qual é o ganho de tensão do seguidor de emissor? E se o ganho de corrente CA for 150, qual é a tensão na carga? Vamos lá. Mesmo ritual, gente. Eu vou calcular... Deixa eu voltar aqui e explicar isso aqui no circuito, tá? Eu vou calcular a minha corrente CC no emissor para calcular a resistência interna. Então, para isso, eu preciso saber qual é a tensão CC que chega na base. Meu divisor de tensão está utilizando, mais uma vez, o mesmo valor da resistência nos dois resistores. Então, eu consigo enxergar aqui que entra na base esse 7,5 volt, tá? Que decrementado 0,7 volt aqui do meu diodo base emissor vai fazer aparecer uma tensão de 6,8 volt aqui no meu emissor e que vai então provocar o surgimento de uma corrente no valor de 6,8 volt dividido por 2,2 kΩ, o que me dá uma corrente de 3,09 mA, uma corrente CC no meu coletor. E aí eu aplico a minha regra prática, tá? A resistência interna vai ser os 25 mV dividido por essa corrente CC, que me dá uma resistência interna de 8,09 volt. E aí a resistência externa é o paralelo entre esse resistor com esse resistor, ambos visíveis pelo sinal CA. E aí eu vou descobrir que esse valor é 1,66 kΩ, tá? Então, já aplicando aquela fórmula diretamente, eu vou ter que o meu ganho de tensão é 1,66 kΩ, que é a minha resistência equivalente no emissor, tá? Para o sinal CA, dividido por 1,66 kΩ mais 8,09 Ω, que me dá um ganho de 0,995 ganho de tensão, tá? Notem que existe uma pequena influência aqui desse 8,09.
E a impedância de entrada da base, tá, para um ganho de corrente de CA de 150, vai ser então o produto desse ganho de corrente com a soma dessas resistências aqui, tá? E aí eu vou descobrir que a minha impedância de entrada da base é 250 kΩ nesse exemplo, tá? Como a impedância de entrada da base é muito maior do que a resistência equivalente, tá certo? Da polarização, ou seja, do meu divisor de tensão que eu usei para polarizar a base, então eu não vou nem considerar ela no meu paralelo para o cálculo da impedância de entrada do estágio. Então, ao invés de eu fazer R1 paralelo R2 paralelo impedância de entrada da base, eu faço simplesmente R1 paralelo R2. E aí são esses 4,7, tá, aqui, que vai ser a metade, então, dessa resistência, 2,35 kΩ, tá? E aí, com isso, eu consigo calcular a tensão CA na entrada, tá? A tensão na entrada vai ser, de novo, a resistência da impedância de entrada do estágio, perdão, a impedância de entrada do estágio, dividida pela soma entre a resistência interna do meu gerador, essa resistência aqui, certo? Pela impedância de entrada do estágio, e tudo isso multiplicado pela tensão da minha fonte CA. E eu vou descobrir então que a tensão que está chegando na minha base é 0,797 volt, 0,797 volts. E agora eu só preciso multiplicar então essa tensão de entrada pela meu ganho de tensão CA, e eu vou descobrir que na saída está saindo 0,793, tá? Então é basicamente aí a mesma tensão que eu estou observando na entrada, ok? Legal. Com relação à questão do ceifamento do sinal, tá? A gente sabe que isso foi uma preocupação nos estágios amplificadores emissor comum, que eu preciso observar como o meu ponto de operação vai se mover ao longo da reta de carga CA, para garantir que o transistor não vai entrar em nenhum momento em corte ou em saturação, o que resulta no ceifamento do meu sinal de saída, tá certo? Então aqui, se a gente aumenta a tensão no gerador, por exemplo, a tensão ela vai ser aumentada na saída, tá? Porque ela está acompanhando a tensão de entrada. Mas, mais uma vez, a gente tem um limite, certo? E aí, como é que a gente descobre qual é esse limite para que eu não tenha uma saída ceifada? Ou seja, como é que eu encontro essa saída máxima de pico a pico, sem corte? Então, desse circuito aqui, tá? O que a gente já sabe? A gente sabe esses valores aqui, certo? E agora eu estou chamando aqui a corrente no coletor ICQ, corrente quiescente, a tensão coletor e emissor é a tensão quiescente. Então tudo isso aqui já foi determinado em algum momento ao longo das nossas aulas, tá? Então, eu vou aplicar a mesma regra daquelas relações que a gente já discutiu para o caso do amplificador emissor comum, tá? Que eu tenho uma excursão à direita que é determinada por VCEQ, e eu tenho uma excursão à esquerda que é determinada por ICQRE, tá? Ou seja, excursão à direita é determinada pela tensão quiescente entre os terminais coletor e emissor do meu transistor, e a excursão, e a excursão à esquerda, ela é determinada pela corrente, tá, do quiescente no meu coletor, multiplicada pela resistência equivalente no meu emissor. Essa resistência equivalente para o sinal CA, tá? Desculpa, tá? E aqui é importante. Antes, né, no emissor comum tem uma diferença aqui. Eu utilizava a resistência equivalente no coletor. Agora eu estou utilizando para o cálculo aqui da minha saída, da minha tensão máxima na saída, sem que haja ceifamento, a resistência equivalente no emissor. Ok? Então, mais uma vez, eu preciso que o meu ponto Q esteja aproximadamente, né, no meio da reta de carga CA,
para que eu tenha a maior saída, né, CA não ceifada possível, tá, para aquele circuito. Então, no nosso caso aqui, né, a gente vai descobrir que essa saída máxima vai ser de 6 volts. Voltando aqui, eu tenho dois valores, a da excursão à direita e da excursão à esquerda. Qual dos dois eu uso? Sempre o menor, ok? Então, eu vou pegar o menor valor, que é esse ICQRE, e vou multiplicar por 2, tá? Referente à extensão do semiciclo positivo e do semiciclo negativo da minha entrada. E aí eu vou ter então que a minha amplitude máxima pico a pico na saída desse meu estágio é de 6 volts, ok? A gente pode aumentar essa excursão se a gente, por exemplo, aumentar a corrente CC no coletor, justamente porque, deixa eu voltar aqui alguns slides, o nosso problema está nesse produto aqui, da corrente quiescente do coletor com a resistência equivalente CA no emissor. Isso aqui precisa ser aumentado. Eu quero que esses valores eles sejam aproximadamente iguais. Então, uma forma de eu fazer isso, certo, é aumentar a tensão na base, certo? Ou seja, aqui agora, para chegar nesse efeito, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um valor de resistência, tá, maior para meu resistor, o segundo resistor do meu divisor de tensão. Ao fazer isso, eu elevo a minha tensão CC da base para 6,67 volts, não é mais aqueles 5 volts, né? Então isso vai fazer com que a minha tensão do emissor vá para 5,97 volts. A minha corrente no emissor é calculada dividindo-se essa tensão no emissor pela resistência no emissor, tá? Sem contar, claro, a resistência da carga, porque o sinal CC não enxerga a resistência da carga, repito isso mais uma vez, e aí eu vou descobrir que a minha corrente no emissor é de 1,39 mA, ok? Com essa nova corrente CC, né, e a corrente do emissor é essencialmente a corrente do coletor, então eu vou ter que a excursão à direita ficou 4,03, tá? E a minha excursão à esquerda ficou 4,17. Então agora eu tenho uma situação bem melhor aqui, esses valores estão bem mais próximos. Eu vou escolher o menor deles e vou multiplicar por 2, e agora a minha amplitude máxima do meu sinal pico a pico na saída desse seguidor de emissor vai ser 8,06 volts, ok? E o que eu preciso prestar atenção quando eu conecto um amplificador CC, um seguidor de emissor, na saída de um amplificador EC? Tá? Como é que eu faço isso? Eu não sei se vocês estão muito atentos, mas quando eu conectava um amplificador EC, tá, em outro amplificador EC, eu utilizava um capacitor de acoplamento aqui, tá? Entre o coletor do primeiro transistor e a base do segundo transistor, certo? E tinha mais o divisor de tensão aqui também polarizando a base do segundo transistor. Mas eu fazia isso para que a impedância de entrada do próximo estágio não influenciasse na polarização desse transistor. Então eu bloqueava o sinal CC com esse capacitor de acoplamento, tá? Mas agora eu estou falando de algo que tem uma impedância de entrada muito alta, tá? Então, muito alta com relação ao quê? Bom, com relação à resistência que eu tipicamente coloco aqui no meu coletor. Então, o que vai acontecer aqui é que eu posso conectar com segurança a base desse segundo transistor diretamente no meu coletor aqui, sem medo de interferir de forma significativa na polarização desse coletor do meu primeiro estágio. E aí eu deixo a tensão CC no meu coletor polarizar
o segundo transistor, o transistor do meu seguidor de emissor. Então, essencialmente, é essa a estratégia que nós iremos utilizar para acoplar esse amplificador CC, o seguidor de emissor, no meu amplificador EC. Tá? Então, resumindo o que a gente falou até agora, a base do segundo transistor está conectada diretamente no coletor do primeiro transistor. A tensão CC do coletor do primeiro transistor é utilizada para polarizar a base do segundo transistor. Se o ganho de corrente do segundo transistor for de 100, a resistência CC da base do segundo transistor ou seja, a impedância entrada da base, vai ser 100 multiplicado por esse 270 aqui, tá certo? De onde é que saiu esse 270? Bom, é essa resistência que eu tenho aqui externa, tá certo? No meu emissor. Então é ela que eu estou considerando e eu vou descobrir que essa minha resistência da entrada é de 27 kΩ, certo? Nota que eu não estou nem considerando a resistência interna, que tipicamente eu faço beta multiplicado por RE, a resistência equivalente no emissor, mais RE', que é a resistência interna do transistor lá no diodo base emissor. Mas mesmo que eu não considere esse RE', que tipicamente é bem menor, eu já tenho 27 kΩ aqui de impedância de entrada, o que já é consideravelmente maior se comparado ao resistor de 3,6 kΩ que eu tenho conectado aqui no meu coletor. Ok? Então é por esse motivo que a tensão no coletor do primeiro estágio ela vai ser levemente afetada, mesmo se eu não utilizar o meu capacitor de acoplamento. Legal? E a última coisa que a gente tem para conversar nessa aula de hoje é um arranjo, tá? Que também existe no mundo da eletrônica, chamado de transistor Darlington. Tá? Essa conexão Darlington, né, do transistor Darlington, ela tem esse formato aqui, certo? A base de um transistor ligado diretamente no emissor de um outro transistor, e isso tudo, por exemplo, pode estar no mesmo acoplamento, encapsulamento, o mesmo componente eletrônico, tá? Isso aqui. Então, nessa situação, o meu ganho de corrente CA, ele vai ser o produto dos ganhos de corrente dos dois transistores, ok? A impedância de entrada vai ser esse ganho de corrente elevado, porque agora é o produto do ganho de corrente de dois transistores, multiplicado pela resistência no emissor, certo? Que eu colocar ali no emissor do segundo transistor. E aí, eu vou ter uma impedância de entrada muito alta, porque esse ganho de corrente é elevado, então a minha impedância de entrada tipicamente vai variar aí esse meu ganho vai variar de 1000 até 20.000, por exemplo, e a minha impedância de entrada vai acompanhar esse ganho, ok? Percebam também que a gente tem dois transistores, então eu vou perceber duas quedas de tensão de cada um dos diodos base emissor desses transistores aqui, tá? Diodo, só reforçando no sentido metafórico, tá? Não é que tem um diodo exatamente lá, só que é assim que a gente está enxergando na nossa modelagem, ok? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Se o valor dessa resistência externa no emissor for de 100 ohm e o ganho do meu primeiro transistor, o ganho de corrente CA, for de 100 e o ganho de corrente CA do segundo for de 75, qual vai ser essa minha impedância de entrada da base? Bom, aí é simples caso de substituição na fórmula que a gente acabou de apresentar, tá? O meu ganho total vai ser o ganho do primeiro transistor multiplicado pelo ganho do segundo transistor, e tudo isso vai ser multiplicado pela resistência externa lá do meu emissor, e aí eu vou descobrir então que a minha impedância de entrada aqui é de 750 kΩ, ok?
E um último exercício, se a minha memória não está me enganando, vamos determinar a tensão CA, tá? A máxima amplitude pico a pico na saída desse seguidor de emissor aqui. Como é que a gente faz isso? Então, aquele mesmo processo, tá? A gente precisa determinar VCQ e a gente também precisa determinar ICQ-RE, tá? A tensão entre os terminais coletor e emissor, a tensão CC para um componente, a tensão quiescente, e a corrente quiescente do coletor multiplicada pela resistência equivalente no emissor para o meu sinal de CA. Então, para eu encontrar VCQ, essencialmente eu vou calcular a tensão na base, certo? E aí, de novo, esses dois resistores aqui que eu usei no meu divisor de tensão têm resistências iguais. Então, é fácil eu enxergar que na minha base chegou 7,5 volt, no meu emissor chegou 6,8 volt, tá? Com decaimento de 0,7 volt aí do meu diodo base emissor. E aí, como na minha tensão a minha tensão do coletor é a tensão da fonte, eu descubro fácil o VCQ simplesmente subtraindo 15 volts do 6,8 volt que está chegando aqui no meu emissor. E aí eu tenho que VCQ é 8,2 volts. A corrente do emissor, que é aproximadamente igual à corrente da base, vai ser calculada dividindo-se esse 6,8 volts pelos 12 kΩ aqui do meu resistor do emissor. Lembrando que o sinal CC não enxerga esse resistor por conta desse capacitor de acoplamento aqui, tá? Já para a resistência externa, aí sim, aqueles dois resistores no emissor são visíveis para o sinal CA. E aí, o paralelo entre eles vai me dar uma resistência equivalente de 1,71 kΩ. E aí eu descubro que uma excursão eu vou ter 8,2 volts e na outra, dada por ICQ-RE, eu vou ter 0,97 volts. Então isso aqui está muito ruim, tá? Tipo, eu não estou nem um pouco com um ponto Q próximo ali do meu centro da reta de carga CA, certo? Nessa situação, eu vou escolher o menor desses dois valores, tá? No caso 0,97 volt, e multiplicar por 2 para descobrir que a amplitude máxima pico a pico na saída, tá? Vai ser de 1,94 volt, sem que eu comece a ter ceifamento, ok? Exercício 2, qual a tensão máxima? Se agora esse R2 passar para 68K, que foi basicamente a estratégia que a gente usou antes para aumentar a tensão aqui na base e aumentar a corrente no coletor e ver se a gente resolve o nosso problema. Bom, mesmas contas praticamente, tá certo? A minha tensão na base agora passa para 10,4 volt, o que significa que a minha tensão no emissor vai ser isso menos 0,7. A corrente no meu emissor vai ser essa tensão no emissor dividido pela resistência, tá, do emissor, vai dar uma corrente de 0,808 mA. Então perceba, comparado com a minha corrente de 0,567 mA, a gente conseguiu subir ela, né, conforme a gente queria. VCQ vai ser a tensão no coletor menos a tensão no resistor, que a gente calculou aqui, tá? Como sendo 9,7. Então é essa tensão que vai aparecer aqui, me dando 5,3 volts de VCQ, certo? A resistência externa CA não foi alterada, a gente não mexeu em nada daquele lado, então continua sendo a mesma que a gente calculou antes, que é 1,71 kΩ. E aí, com novos limites, eu tenho excursão para um lado dada por VCQ 5,3 volts e a excursão por outro lado dada por ICQ-RE
de 1,38 volt. Ainda não está bom, mas pelo menos não está tão trágico quanto a primeira situação. Daí eu vou selecionar o menor desses dois valores, que no caso aqui é 1,38, multiplicar por 2 e descobrir que a minha tensão, a máxima, né, pico a pico na minha saída, ela vai ser de 2,76 volt, para que eu não tenha o ceifamento, ok? Então, isso é o que a gente tem sobre esse tema, tá? Que são os amplificadores CC, o seguidor de emissor. Em caso de dúvidas, vocês sempre podem me procurar, tá certo? Mensagem, comentário aí na seção de comentários do YouTube. E a gente continua aí em contato para que a gente consiga avançar aí cada vez mais o nosso conhecimento de eletrônica aplicada 1, tá? Para engenharia de computação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.